Agora gostaria nesse minuto de chamar a sua atenção para o caso do pequeno José Arthur, de 1 ano e 6 meses. O pequeno Arthur é este bebê que aparece aqui na nossa tela e que desapareceu misteriosamente de Eldorado dos Carajás. E se você pode ajudar o Arthur, a família do Arthur, tem aqui informações também do lado, mas a tia do Arthur, ela relata como aconteceu o desaparecimento de José Arthur, de 1 ano e 6 meses. A tia do pequeno José Arthur Souza Barros falou sobre os momentos que antecederam o desaparecimento da criança, gerando comoção e preocupação entre familiares e moradores. Segundo ela, tudo aconteceu de forma muito rápida. A criança estava sob os cuidados da família quando, um momento de descuido, acabou desaparecendo o garoto. A tia relatou que assim que percebeu a ausência do menino, iniciaram buscas imediatas pelas proximidades, acionando também vizinhos para ajudar. A família segue desesperada e mobilizada, buscando qualquer informação que possa levar o paradeiro do pequeno Arthur. As autoridades já foram acionadas e acompanham o caso. Por gentileza, traz aí, eu quero agradecer ao pessoal de Eldorado dos Carajás. Põe aqui a entrevista da tia do Arthur. Põe lá. Aí quando eles perceberam que o Arthur não estava aqui, que a mãe perguntou para o pai da criança, que é o padrasto, que é o que cria, né, pai? Perguntou para ele: Luiz Júnior, cadê o José Arthur? Quando foi ver, não estava mais aqui. Sendo que as pessoas estavam sentadas aqui, só que a criança estava brincando ali. Do nada, a criança desapareceu. A partir daí, a gente viu que ele não estaria aqui na casa, né? Fala, gente, porque é a família, né? E aí meu primo, desesperado, foi à casa da minha tia, aqui na vila, porque como vocês podem ver, as pessoas até estão questionando: mas como assim? É na roça? É na roça. Vocês podem até filmar que aqui é uma roça, só que fica na entrada de uma vila, né? Então tem muito fluxo, tanto de gente entrando para a vila, como de gente passando, né, para Eldorado, para Marabá. Então nós não temos nenhum suspeito, assim, que a gente possa apontar, foi fulano, foi ciclano, mas nós moramos aqui na vila desde o início. Todo mundo aqui conhece a gente, né? O José Arthur é da família, né? É da família, e quando a gente percebeu o desaparecimento dele, todo mundo se reuniu com a comunidade, foi procurar, entramos em contato com a polícia, com o corpo de bombeiro, que foi o maior sacrifício para a gente conseguir o contato. Uma amiga nossa, lá de Paraupebas, que conseguiu o contato do batalhão, e a partir daí foi onde eu dei entrada com o batalhão, eles me passaram o contato do corpo de bombeiro, e a gente está até agora sem dormir. A gente está procurando desde então e não temos nenhuma informação. Eu acredito que pode ter sido alguém que estava mapeando já, né? Como sabe que aqui, gente, aqui nunca aconteceu sumiço de criança. Essa vila tem o quê? Em torno de uns 17 anos. Nunca aconteceu sumiço de criança. Então vocês acreditam que alguém possa ter pegado essa criança? Com certeza, porque a gente já revirou tudo. Nós, família, a gente já procurou junto com o corpo de bombeiro, com a polícia, que tem dado esse suporte também, mas a gente não tem nenhuma informação concreta. E a minha suspeita é que alguém pegou, ou foi alguém que estava mapeando já, ou foi alguém que viu a criança, né, e se aproveitou que as pessoas estavam ali distraídas e pegou, entendeu? O capitão em Eldorado dos Carajás, o capitão Aureliano, trouxe informações sobre o andamento das investigações, pelo menos das buscas, né? Segundo ele, a polícia descartou a informação de que um carro preto estaria envolvido no caso. Dado o seguinte, esse dado foi dado circularmente, inicialmente, através de informações geradas pela rede social, que preocupou muito a população. O capitão Aureliano fala a respeito do caso. Foi lá. A Polícia Militar quer esclarecer alguns pontos em relação ao desaparecimento da criança, né, aqui em Eldorado do Carajás, especificamente lá na Vila Peruana. Temos quase 24 horas, né, foi nas 17 horas de quinta-feira. Estava num evento aqui local, quando ficamos sabendo desse fato, de imediato a Polícia Militar ela se deslocou até a Vila Peruana. Inicialmente a informação que tínhamos é que um carro preto, especificamente uma Oroch preta, havia raptado essa criança, né? Tinha um casal que havia raptado essa criança. Fizemos algumas diligências, buscamos imagens de câmeras, e como esse indivíduo, esse casal, estava consumindo em um bar,
ele realizou um Pix. Por meio desse Pix, com o apoio da Polícia Civil, nós chegamos até o indivíduo, o abordamos, né? E foi constatado que ele não tinha nada a ver, inclusive é um morador aqui de Eldorado do Carajás, né? Então, essa parte de carro preto pode descartar, não existiu carro preto. O carro preto foi lá, mas não raptou nada, ninguém, né? Então, iniciou uma força-tarefa. Obrigado, capitão Aureliano, ele que foi oficial na cidade de Marabá. O Brasil registrou 23.909 casos de desaparecimento de crianças e adolescentes em 2025, segundo o levantamento exclusivo do G1, com dados enviados pelos governos estaduais do sistema, o SINESP, o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, do Ministério da Justiça. O total representa uma média de 66 desaparecimentos de menores de 18 anos por dia, uma alta de 8% em relação a 2024. Foram notificados uma média de 60 desaparecimentos diários nessa faixa etária. Agora, eu quero chamar a atenção do senhor e da senhora, e quando lhe dou dados, é porque a minha equipe de jornalismo, nós estudamos muito, inclusive nós estudamos o crime, como o crime age, enfim, existe um estudo muito grande para que possamos dar essas informações. O delegado de polícia, Dr. Hélio Bressan, ele tem informações de que uma criança desaparecida, ela custa $120 mil. Cerca hoje do dólar, 600 e poucos mil reais. E a bandidagem aprendeu de que pode faturar mais do que o próprio tráfico de drogas. Você quer ver esse bate-papo no podcast em que o delegado participou, do Dr. Hélio Bressan? Preste atenção, eu quero que o senhor que me assiste, a senhora também, eu sempre digo para ter cuidado com as crianças. Eu, quando passo de manhã, muitas vezes de madrugada, vindo das operações, e 6 horas da manhã eu vejo muitas crianças caminhando só. É um perigo. Mas preste atenção nesse papo aí, para que a senhora fique sempre bem informada, e o senhor também. Põe aqui o delegado Hélio Bressan, nesse podcast que ele participa e revela que uma criança pode custar $120 mil e é usada também para o tráfico de órgãos ou escravo sexual. Põe no ar. Se eu te pergunto aqui, qual a atividade ilícita, criminosa, que rende mais dinheiro no mundo? O que é que você acha que é? Tráfico de drogas. Todo mundo vai responder exatamente o que você falou. E não é? Mas o que eu vou te falar agora, que é chocante o que eu vou falar. Pode ter certeza que o que eu vou falar é chocante. Uma porção de droga você vende ela uma única vez. Uma criança você vende ela 10 vezes num dia. É mais rentável. O tráfico de seres humanos, a pedofilia, rende bilhões de dólares. Você vê o aliciamento de uma criança, você vê o que acontece sob o ponto de vista de pedofilia no Brasil. Hoje nós estamos vendo aí números fantásticos, assim, inaceitáveis, de crianças que desaparecem. A cada 40 minutos desaparece uma criança ou um adolescente no Brasil. 40 minutos. E esses dados não são falados, né? Não. São poucos. E você sabe que é? Então, mas quando nós vamos falar de tráfico de seres humanos, de pedofilia e tal, até a gente está meio misturando o assunto aqui, mas faz parte da situação, eu diria para você o seguinte: os dados são extremamente duvidáveis. Assim. Por quê? Porque quando desaparece uma criança, um adolescente, você vai à delegacia registrar o quê? Um desaparecimento. Não a captura, não o sequestro daquela criança. E para vocês terem uma noção, sob o ponto de vista de tráfico de seres humanos, uma criança é avaliada sem nenhum tipo de... Assim, olha, eu quero um moreno de olhos azuis, um loirinho de olhos verdes... Nada, qualquer tipo de criança, $120 mil. Uma criança que vai ser levada ou para pedofilia, ou para uma adoção ilegal, ou vai ser levada para retirar órgãos dessa criança.
Então, nós estamos vivendo uma fase muito crítica sob o ponto de vista do tráfico. Muito crítica. É o que eu digo para o senhor e para a senhora. A bandidagem aprendeu e sabe desses dados, e hoje a rede de criminosos é uma rede gigante. É mais fácil sequestrar uma criança. O cara ganha aí $120 mil. São quadrilhas inteiras organizadas em sequestrar crianças no Brasil. Em 2024 foram 66 crianças e adolescentes que sumiram. Dados, inclusive, do Ministério da Justiça, publicado no G1. E em 2025, 60 crianças desapareceram. Então, é preciso ter cuidado redobrado. Eu me lembro, falo sempre isso, eu não lembro o nome dela, eu acho que Dona Érica, da Folha 11 ou 12, havia nos chamado, assim que eu entrei na TV Victória, há quase 3 anos atrás, esse é o meu 3º ano na TV Victória, ela me chamou e relatou o desespero de que teve o seu filho quase sequestrado. Um carro com 2 ou 3 elementos parou, viu a criança brincando na porta da casa e tentou se aproximar da criança, mas a criança ela era educada para não ser gentil com estranhos e saiu gritando pela mãe, e esse carro saiu e ela nos chamou, nós fizemos um alerta e as polícias passaram a fazer uma varredura maior na cidade de Marabá. Então, é preciso aqui, o senhor que é pai, o senhor que é mãe, o senhor que tem filhos, a senhora vovó, é preciso termos cuidados com essas crianças, porque não está fácil, a bandidagem está tocando terror em qualquer parte do Brasil, são bandidos. O senhor já ouviu falar que nos aeroportos tem um sumidouro de pessoas, principalmente de crianças? É um perigo grande. É um perigo grande, porque são quadrilhas internacionais que se especializaram em sequestrar pessoas. É incrível, parece uma brincadeira quando a gente fala um negócio desse. E essas crianças, no Maranhão até agora não deram resultado das crianças, 2 continuam desaparecidas. 2 continuam desaparecidas. E esses elementos, no caso de Eldorado dos Carajás, observe que a tia fala, aqui é tranquilo, aqui a gente conhece todo mundo, aqui não tem problema nenhum, porque todo mundo é amigo. É exatamente isso que esses elementos continuam sabendo de que no interior, ou não digo nem nas capitais, porque as pessoas são mais antenadas para isso, mas principalmente no interior, esses elementos na zona rural, eles vão buscar, porque sabem que as crianças brincam numa boa ali, porque é um lugar tranquilo de muita paz. E é preciso termos cuidado com as crianças, porque esses satanás estão em qualquer parte do Brasil e do mundo. E aqui eu faço, antes de ir para o intervalo, um apelo para o senhor que é pai, para a senhora que é mãe, para o senhor que é avô, o senhor que é responsável pelas crianças. Mais atenção nas nossas crianças, porque esses demônios estão às soltas em qualquer parte, principalmente no Brasil, e no estado do Pará não é diferente. E é preciso termos uma atenção redobrada, porque o tal do demônio, esses elementos bandidos têm o coração na sola do pé. Pega essa dica aí, pega essa visão, e a atenção tem que ser redobrada. E se você sabe informações sobre o Arthur, por gentileza, põe aqui na lateral informações para a família, né? E ajuda essa família que está desesperada procurando esse pequeno anjo que desapareceu de forma misteriosa. E é exatamente aí onde os bandidos estão, pessoal, trabalhando, de olho exatamente onde ninguém está olhando. É por isso que esses caras são demônios. Essa é a verdade. Deixa eu ir rapidamente no intervalo. Este é o Plantão de Polícia Comando. Aqui é assim. A verdade acima de tudo. Só a verdade, nada mais que a verdade. Volto rapidamente.